E aí, caras? Eu sou o César, eu sou a pessoa que editou os vídeos nesse canal, que postou e que fez, né? Eu sou a pessoa que cuida aqui desse canal. Eu tinha postado um vídeo uma vez que eu falava, só que eu deletei ele porque ficou bem bosta, né, cara? Eu me arrependi bastante de ter feito ele, assim como provavelmente algum dia eu vou me arrepender de ter feito esse. Mas então, vamos dizer assim que oficialmente essa é a primeira vez que eu tô colocando a minha voz aqui. Então, prazer, sou eu, essa é a minha voz, né? Ao contrário do que muita gente pensa, eu não sou a pessoa lá do áudio do Comi uma Gorda, tá? Não sou eu. Aquele lá é outro cara, acho que dá pra perceber, né? Mas só isso mesmo. Eu vou falar aqui um pouco sobre amor. Eu vou fazer um vídeo sobre amor, sobre as minhas histórias, né? Os problemas que eu tive. Porque amor é realmente um problema. Pelo menos na minha vida tem sido, né? Um problema. E o que me motivou a fazer esse vídeo foi o vídeo do Hiro, do canal Aqui Pode, que eu vou deixar aí na descrição o vídeo dele, porque eu senti assim que aquele vídeo que ele fez falando sobre isso foi... peraí. Então, começou a tocar o sino aqui porque eu moro na frente da igreja, né, cara? Mas assim, eu sinto que aquele vídeo lá foi muito mais assim uma coisa pra ele colocar pra fora, pra ele simplesmente, sabe, tirar dele um pouco daquilo, né, compartilhar, pra que fizesse bem pra ele de alguma forma, sabe, descarregar um pouco disso. Então é exatamente isso que eu tô fazendo aqui, porque eu realmente, ultimamente, eu tenho me sentido muito mal, né? Inclusive agora eu tô no fundo do poço, assim, eu me sinto bem mal. Então eu acho que eu vou vir aqui conversar um pouco, vou contar sobre amor na vida de César, né? Vamos ver se é bom ou não. Enfim, isso aqui é muito mais tipo um podcast. Então, apesar de que eu vou ter colocado alguma coisa aí de fundo, não sei o que, eu sugiro que vocês ouçam fazendo outra coisa, tá? Tipo, jogando, sei lá, se estudando, mas enfim, fazendo outra coisa. Então vamos começar, né, cara? Eu sou uma pessoa assim que... Na minha vida eu tive 2 relacionamentos sérios, 2 namoros, e ao todo foram 4 relacionamentos, né, que eu tive. Eu vou contar, tudo que eu vou contar aqui foram coisas que começaram a partir de 2016. Antes de 2016, eu conheci algumas moças, né, digamos assim, e me apeguei nelas, mas por diversos motivos nunca deu em nada, ok? Então vou falar de tudo a partir de 2016. Em 2016, no início de 2016, eu tinha 17 anos, né, cara? Era um ano que, assim, eu não queria nada com nada da minha vida, entendeu? Eu tava na escola, né? Eu tinha certo já o que eu ia fazer da minha vida, né? Que era ser piloto, inclusive é ainda. E então, naquela época, eu só ia pra festa, eu ficava em casa, eu jogava e ia pra escola lá, pra passar nas matérias, porque aprender eu nunca gostei muito. E naquele ano, né, eu acabei assim, de uma forma meio que não tenho muita ideia de como foi que aconteceu, mas eu conheci uma menina, né, e a gente foi conversando, e isso foi ali pela metade, eu acho, de 2016. No início eu não queria nada, né? Como eu tinha dito, eu não queria nada com nada naquela época. Eu tava vivendo bem, tipo, bem na minha vida. Só que eu comecei a conversar com ela e aquilo foi sendo algo bem legal até, entendeu? Então eu ia ligação com ela no WhatsApp, ela
A gente ficava o dia inteiro conversando. Era algo que era bem legal, né? Então a gente manteve uma amizade assim durante um bom tempo, né? Na verdade, a gente se conheceu antes da metade de 2016, agora que eu parei pra pensar. Então a gente foi conversando um bom tempo, né? Com amigos, e a gente foi percebendo que talvez o que a gente... enfim, que talvez a gente quisesse tentar algo a mais do que só amizade, saca? E então eu deixei o tempo levar. Até que chegou, acho que foi 12 de julho, né, que é o dia dos namorados. Naquele dia a gente tava conversando normal, já sabia os interesses de um e de outro. Então naquele dia eu resolvi assim, bom, hoje eu vou pedir ela em namoro, né, no dia dos namorados. Aí deu tudo aquela, tipo, no início a gente achava que ia terminar o dia dos namorados solteiro, mas no final terminou, né, namorando um com o outro. E beleza, foi tudo sensacional, cara, assim, nos primeiros 3 meses de namoro. Dizem que 3 meses é o tempo suficiente pra a pessoa saber se aquela pessoa com quem ela tá é realmente uma pessoa pra ser algo pra você levar duradouro, né? Ou seja, se você não enjoar em 3 meses, aí é um relacionamento legal. Enfim. Então a gente ficou juntos 3 meses, foi sensacional. Ela morava em uma cidade que ficava, tipo, que fica ainda a uns 50 quilômetros daqui da minha, então não é muito perto. Pra mim ir ver ela, cara, eu tinha que pegar 2 ônibus, né? Fazia tipo um L pra mim ver ela, não tinha tipo uma estrada que é da minha cidade até lá, não. Eu tinha que ir pra uma cidade e daí dessa cidade eu tinha que ir pra outra, então formava tipo um L assim, saca? Se fosse, tipo, tivesse uma estrada aqui, seria muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais barato. Só que dessa forma eu tinha que pagar quase R$ 25 pra ir e quase R$ 25 pra voltar. Então só pra mim ir ver ela, eu gastaria R$ 50, entendeu? Fora os custos que eu teria que comer, né, naquele dia. Então, sem contar que demorava mais de 1 hora pra mim chegar na cidade dela, por causa que eu tinha que depender, né, do horário que o ônibus ia chegar na próxima cidade. Então era horrível pra mim ir ver ela. Então aconteceu que a gente namorou 8 meses, mas em 8 meses a gente não se viu nem 10, saca? Então é um relacionamento assim que mais pra frente eu vou contar, mas tipo, eu não considero ele como um namoro de verdade, porque me foi a pior experiência da minha vida. Mas enfim, continuando. Os primeiros 3 meses foram legais, a gente se dava super bem, só que a partir daí a gente foi virando assim, o sinônimo de... Nosso relacionamento virou sinônimo de inferno na terra, saca? Então, a gente brigava todo dia, ela terminava comigo toda semana, né? Eu também brigava com ela, mas o negócio é que ela terminava comigo toda semana. Eu nunca tive coragem, assim, de terminar, nem que fosse tipo de brincadeira, né? Então ela terminava comigo toda semana, a gente brigava toda semana, todo dia. E era algo que era horrível, que cansava, que era uma merda. Entendeu? Depois, assim, de tanto brigar, de tanto terminar, a gente ficou junto durante 8 meses, sendo 3 tendo um relacionamento mais normal, e os outros 5 a gente teve um puta de um relacionamento merda, entendeu? Onde a gente só brigava, onde era uma merda de relacionamento. Eu vi ela algumas vezes e tal, mas era uma merda, era um relacionamento lixo, porque nesse tempo quando ela terminava comigo, às vezes ela saía de casa e eu nem sabia pra onde ela ia, o que me deixava extremamente nervoso, extremamente ansioso, apreensivo aqui em casa pra saber o que ela tava fazendo da vida dela, se ela tava saindo com outro cara, se ela ia fazer merda ou não, porque eu me preocupava com ela, entendeu? Sem contar que quando ela fazia isso, ela fazia alguma coisa pra me deixar mal, seja postar um status, né, no negócio do WhatsApp ou um Snap pra me deixar mal, ou seja, uma foto com outro cara, tipo um amigo dela, né? Eu já via que tinha merda naquilo lá, mas enfim, eu sou uma pessoa que assim, eu confio na pessoa até que me prove o contrário, entendeu? Eu tinha minhas dúvidas, mas não podia provar nada, então pra mim eu só ficava mal mesmo por saber que talvez poderia acontecer, mas não queria acreditar que acontecia. Então ela saiu com um amigo dela chamado
Na verdade eu não vou dizer nomes, né? Mas ela saiu com um amigo dela, botou foto com ele, e isso me deixou super mal. Isso não aconteceu uma vez, cara. A partir daqueles 4 meses, isso aconteceu. Cada vez que ela terminava comigo, ela fazia alguma coisa pra me deixar mal. E isso, né, esse negócio desse amigo dela, ela usou várias vezes, porque ela sabia que me deixava muito mal. Ela tinha o prazer, eu acho, de me ver mal. E depois de um tempo, de tanto ela ter feito isso comigo, de tanto eu ter ficado mal, ela terminou comigo, né? Isso já era o início de 2017, eu já tinha 18 anos. Eu aceitei, né? Ela terminou comigo. Naquele mesmo dia, eu tinha um primo meu que tava indo pra praia. Então ela terminou comigo de manhã. E ela terminou comigo, cara, porque eu não queria apagar um amigo meu, homem, do Facebook, porque ela não gostava desse cara, né? Que era um amigo meu que era... Não sei quantos anos ele tinha, mas acho que ele tinha uns 15, 16. E morava lá em São Paulo. E ela tinha ciúmes que eu tinha ele no meu Facebook, porque ela não gostava dele. Entendeu? E aí ela terminou comigo por causa disso. Esse era o motivo que ela tinha me dito. E eu falei, beleza, então. Eu simplesmente aceitei que ela terminou comigo, né? Aí eu chamei o meu primo, perguntei se ele já tinha ido pra praia. Ele não tinha ido. Eu arrumei minhas coisas e fui pra praia, desculpa, naquele mesmo dia, né? E chegando lá, cara, tipo, eu fiquei lá uma semana, eu acho. Eu não tinha por que ficar mal, entendeu? E eu não tinha saudade dela. Eu tava, depois de 8 meses, pela primeira vez, entre aspas, né? Livre, saca? Então eu podia fazer o que eu quisesse. Eu tava lá na praia, eu podia... Mano, eu não precisava me preocupar em que horas eu ia ter que voltar, em se eu ia ter que dar explicação ou qualquer coisa do tipo. Eu tava finalmente vivendo a minha vida do jeito que realmente uma pessoa deve viver a sua vida, entende? Eu tava bem, eu tava feliz comigo mesmo. Então eu vi que aquele relacionamento que eu tinha era muito mais uma prisão do que qualquer outra coisa. Então eu voltei da praia, né? Não chamei ela. Eu fiquei um mês sem nem ter ido atrás de nada, né? Só que dentro desse um mês, né, que eu fui pra praia e voltei, ela voltou a namorar com o ex dela, que ela sempre dizia que era um merda, que tinha fudido com ela, tipo, com o emocional dela, que tinha traído ela e tal e tal. E ela voltou com ele. E eu não entendi por quê, né? E ela, depois de um mês, ela me chamou no WhatsApp, falando que esse namoro com ele tava horrível, que era uma merda, que ela gostava muito de mim, que queria voltar, esse tipo de coisa. Só que eu tava muito puto, cara. Eu tava com muito sangue nos olhos. Então eu, tipo assim, hoje em dia eu me arrependo, né? Mas eu falei muita merda pra ela, porque eu tava extremamente puto que ela tinha me procurado. Depois de toda a merda que ela fez comigo, eu tava puto que ela tinha me procurado. Tipo, zero noção, tá ligado? E fui bem ignorante. E enfim, cara, no final ela me ligou chorando, um monte de coisa. A mãe dela me chamou, né, que ela tava mal porque tinha terminado comigo e tal. E eu, cara, não tava mais nem aí pra essa menina, entendeu? Então ela teve que aprender que, tipo assim, ela tinha perdido. Beleza? Então finalmente acabou esse meu relacionamento, meu primeiro namoro de verdade. Ela tinha sido meu primeiro namoro de verdade. Depois disso, eu conheci uma menina pelo Instagram. Eu ainda me lembro de como foi. Eu tava no Instagram, eu vi uma menina que eu achava muito bonita e que não morava longe daqui, e eu comecei a conversar com ela. E na nossa primeira conversa a gente se deu super bem, cara. A gente... Puta, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, sabe? A gente conseguiu ter uma conversa realmente muito legal. E eu, depois daquela merda, daquele relacionamento que eu tinha tido, pra mim ter tido aquela conversa com uma outra menina que era... Enfim, quando eu tava namorando, eu não podia ter esse tipo de... Eu não podia ter uma conversa com outra menina. Eu não poderia chegar perto de uma menina, porque essa minha outra namorada, ela era muito ciumenta. Então, qualquer coisa, se uma menina curtia uma foto minha, eu tinha que bloquear. Isso aconteceu várias vezes, de eu ter que bloquear alguém no Facebook pelo simples fato dessa pessoa ir lá e curtir uma foto minha, ou curtir qualquer coisa que eu compartilhasse. Eu tinha que bloquear, entendeu? E então ter tido essa conversa com essa menina depois daquilo foi algo que eu vi o quão livre eu tava, entendeu? O quão bom era você estar solteiro,
saca? Mas mesmo assim, eu não tinha certeza de que eu queria ficar solteiro ainda, sabe? Eu pensava que, cara, talvez eu com 18 anos eu precisasse ter uma pessoa do meu lado, entendeu? Então eu fui conversando com ela e o tempo foi passando, a gente foi conversando durante meses, né? Eu não tinha carteira ainda na época que eu conheci ela, por causa dela, eu comecei a fazer minha carteira, né? Então eu fui lá no Detran, né? Iniciei todo o processo, entrei na turma teórica, fiz prova, passei, fiz tudo, né? Só pra mim ter certeza de que eu ia poder ver ela toda semana, já que a minha primeira namorada não podia ver ela toda semana porque era horrível de pegar ônibus. Eu tinha assim pra mim que tipo ia ser diferente. Eu ia fazer a carteira e eu ia poder ir ver essa menina sempre, entendeu? Eu ia poder ir todo final de semana ver ela. Então eu simplesmente comecei a fazer minha carteira. Nesse tempo que a gente conversava, a gente via que, tipo, a gente queria ter algo a mais um com o outro. Ela tinha namorado uma vez e ela tinha me dito que tinha sido chato esse namoro por causa que ele era uma pessoa bem... tipo, que não tinha dado certo com ela, entendeu? Que ela não sabia direito por que tinha namorado com ele, que tinha sido meio errado aquilo, sabe? E ela terminou com ele. Então ele nunca deu flor pra ela, ele nunca fez nada assim de muito bom pra ela. E eu queria ser essa pessoa. E ela queria que eu fosse essa pessoa. Ela me dizia que ela tinha certeza de que quando a gente namorasse, inclusive a gente falava basicamente dessa forma, de que quando a gente estivesse juntos, as coisas assim pra gente iam ser perfeitas. Então a gente criou um monte de expectativa, a gente criou um monte de plano, a gente nunca chegou a se encontrar pessoalmente, mas a gente planejava a forma que seria quando a gente se visse pela primeira vez, o que a gente iria fazer, os lugares onde a gente iria, como eu teria que conversar com os pais dela e coisa do tipo. Então foi algo que, pra mim, assim, eu via aquilo como a forma certa como o relacionamento deve ir, entendeu? As pessoas andando juntas, planejando juntos como as coisas devem ser, coisa que com a outra eu não tinha. E quando eu tava com ela, tinha uma coisa que, assim, toda noite, né, ela me ligava pra mim tocar violão pra ela dormir. Além da gente, tipo, ficar conversando a noite inteira, na hora que ela decidia que ia dormir, ela pedia pra mim tocar violão pra ela, só pra ela conseguir dormir bem, entendeu? Isso era toda noite, cara. Eu pegava o violão, eu ficava ali tocando até a hora dela dormir, né? Eu aprendi um monte de música pra tocar, música que ela pediu, e músicas que eu sei tocar até hoje, sabe? E só que depois de um tempo, essa menina, ela parou de falar comigo assim do dia pra noite, né? Da forma que ela conversava. E eu fiquei enchendo o saco dela, tipo, do porquê ela tá tão diferente comigo assim do nada. O porquê dela ter mudado tanto basicamente do nada, assim, pra mim, da noite pro dia. E ela falou que ela tava com problemas com ela mesma, então ela não queria, tipo, ela tava se isolando de tudo, do WhatsApp, do Snap, do Facebook, do Instagram. Só que às vezes eu ainda via ela online e eu pensei, beleza, ela falou que só precisava de um tempo, né, porque ela tava com problemas pessoais. Eu falei, beleza, eu dei uma semana pra ela. Depois de uma semana eu voltei a chamar ela em tudo, né, ela não tava me respondendo, então eu voltei a chamar ela em tudo. No Snap, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Até que uma pessoa me respondeu, né, com o celular dela no WhatsApp. Era uma pessoa que tava dizendo que era namorado dela, entendeu? E essa pessoa falou... E quando essa pessoa me disse que era namorado dela, eu falei, tipo, porra, como assim? Entendeu? Eu tava conversando com a menina até semana passada, tava tudo certo, e de repente ela tá namorando com outra pessoa. E esse cara, então, ele começou a me xingar, me falar um monte de merda, e eu sem ter a chance de responder, porque quando eu ia responder, o maluco me bloqueou, né? O que me deixou infinitamente puto, porque eu não tinha mais como responder essa menina. E ele me bloqueou no celular dela. Inclusive, né, ela só me desbloqueou faz uns 2 ou 3 meses, não faz muito tempo. E foi assim que acabou a minha segunda tentativa de relacionamento.
sabe? Foi uma coisa que durou um bom tempo, né? A gente teve bastante paciência, só que eu tava tirando a carteira. Quando eu entrei na prática, quando eu comecei a dirigir, eu fiz uma aula de prática, né? E ela começou então a ser estranha comigo. E uma semana depois, então, eu tava bloqueado já. Então, tipo assim, eu achei que as coisas iam dar certo. Eu achei que tudo ia finalmente, sabe, se ajeitar. E não, né? Isso já foi ali pro início de 2017 até... Enfim, primeiro semestre, não sei. Então, depois disso, cara, por eu ter sido trocado dessa forma, sem a pessoa me dizer o porquê, sem a pessoa simplesmente me dizer que tava fazendo, sabe? Eu ter que descobrir assim, de uma hora pra outra, que ela começou a namorar com outra pessoa, enquanto ela dizia pra mim que queria comigo, sabe? Eu me senti muito mal, né? Então a minha autoestima caiu lá embaixo, eu me senti trocado, a minha autoestima já não tava boa, né? Eu já me sentia um merda por causa do meu primeiro namoro, que aquela menina lá, ela tinha feito eu me sentir a pior pessoa do mundo durante 5 meses, né? E depois que ela terminou comigo ainda, ela me chamava, ela me falava um monte de merda, ela me colocava muito pra baixo, ela falava coisas assim sobre mim, pra mim, sabe? Tipo, me criticando, me jogando toda a culpa em mim, o que fez eu me sentir assim uma pessoa péssima, né? E fez com que eu levasse isso pra todos os outros relacionamentos da minha vida. Isso inclusive reflete até hoje, eu sinto muito disso ainda. Mas enfim. Então, terminou o segundo relacionamento e eu tava de novo na fossa, cara. Eu tava de novo lá embaixo, eu tava de novo a pior pessoa do mundo, né? E voltei a jogar. Então, voltei pro computador, voltei a fazer tudo aquilo que eu fazia em 2016. Só que uma vez eu tava jogando, tava eu, o meu amigo Guilherme, o Jefferson, e ele colocou uma outra menina nessa ligação, né? E a gente tava conversando lá, tava jogando, de repente foi o Guilherme e o Jefferson dormir e ficou eu e ela acordados, né? E a gente conversou então foi conversando por texto e pelo Skype. Na verdade, aquele segundo desculpa, eu me afastei do microfone. Na verdade, aquele segundo relacionamento, ele não foi até o primeiro semestre de 2017, porque senão teria durado demais até. Não durou 6 meses. Durou uns 4, mais ou menos. Mas enfim. Aí eu conheci essa outra menina, né, dessa forma. Então a gente tinha ligação no Skype, a gente conversava por texto, a gente foi se conhecendo. Essa menina era uma menina que antes, né, já dela ter entrado naquela call, eu não gostava dela. Eu não achava ela uma pessoa assim legal, entendeu? Eu simplesmente não gostava dela. Só que a partir do momento que colocaram ela na ligação lá que eu tava, eu tentei conversar com ela e tal, já, mas nunca, não tendo aquele interesse de ser amigo dela, porque eu não sentia ela como, sabe, eu não queria ter nada com ela porque eu não gostava muito dela. Mas enfim, então a gente conversou por Skype, né, várias vezes, até que de repente a gente parou de conversar e voltou a se falar uns 2 meses depois, né? E aí eu pedi o WhatsApp dela e a gente começou a conversar no WhatsApp. Foi aí que a gente foi ligação, né, no WhatsApp. E esse que é o problema, cara. Quando você vai em ligação com uma pessoa, tipo, toda noite, digamos assim, é um indício de que vai dar merda, cara. É um indício de que você provavelmente vai se apaixonar e vai dar merda pros dois, tá? Porque foi o que aconteceu. Eu me apaixonei e ela se apaixonou. A certo ponto de que a gente conversou tanto, todos os dias, ia horas e horas e horas de call. Ela morava na mesma cidade daquela primeira, né, da minha primeira namorada. Então era muito longe, eu não tinha como ver ela. Ela trabalhava,
né? Era difícil, mas a gente conversava tanto, todos os dias, né? Por mais que eu vendo todos os problemas que tinham em eu me apaixonar e coisa do tipo, e por mais que eu evitasse, né? Porque, enfim, eu tava cansado já de me sentir tão pra baixo, acabou que me apaixonei, entendeu? E ela também. E acabou que com o tempo a gente resolveu, né, que se amava também. Mas a gente não sabia, a gente disse, né, que se amava. Hoje em dia eu já não tenho mais certeza, né, se era realmente aquilo, mas a gente disse que se amava, só não sabia como, não sabia que forma que era, mas disse que se amava. E foi conversando e foi levando uma amizade assim que era muito boa, onde a gente conquistou uma proximidade muito grande, a gente conquistou uma intimidade absurda um com o outro, algo que foi assim muito bonito de ver crescer, sabe? Só que com o tempo aconteceu a mesma coisa que com a de antes, né? Da noite pro dia, ela parou de falar comigo como ela falava antes, sabe? Da noite pro dia, ela se tornou uma pessoa que não era a pessoa que eu tinha conhecido. E isso foi horrível pra mim, né? Logicamente, porque eu via tudo aquilo que tinha acontecido antes acontecer de novo, sabe? E depois, então, de uma semana que ela tava estranha daquele jeito, eu não dei tempo pra ela pensar em nada, porque eu tinha dado pra outra e tinha dado em merda. Então eu fiquei em cima todo dia, implorando todo dia por atenção, pedindo, né, pra ela conversar comigo, pedindo pra ela me contar o que tava acontecendo. Ela não contava. Ela me xingou, ela me bloqueou um monte de vezes. Então eu resolvi que assim, cara, tinha dado pra mim, eu tinha esgotado de mulher, eu tava pouco me fudendo pra todas as mulheres do mundo. Eu queria mais era que se fudesse essa coisa, esse papo de relacionamento, entendeu? Eu decidi assim, que eu ia seguir a minha vida e foda-se, eu não queria mais relacionamento, eu não queria mais me apaixonar, eu não queria mais que nenhuma mulher encostasse na minha vida por enquanto, entendeu? Então eu falei, beleza, eu apaguei essa menina de tudo, apaguei do Facebook, quer dizer, Facebook eu nunca tive ela, mas apaguei do WhatsApp, apaguei do Skype e do Twitter, né? E o que eu fui fazer? Eu fui estudar para mim fazer a minha prova teórica lá do meu curso. Então eu comecei a estudar e jogar, né? Então se eu não tava jogando, eu tava lendo uma porrada de livro, sabe? E nesse tempo que eu tava assim mais... tava mexendo no computador, tava mais away aí pra esse tipo de coisa de relacionamento. No Facebook eu começo a curtir fotos de uma menina que eu achava muito linda, né? Eu achava a pessoa assim mais linda que eu já tinha visto na minha vida, sem mentira. Ela era tipo absurdamente linda, era absurdamente o meu sonho de namorada assim, de físico, né? Porque eu achava ela linda de tudo, tipo de rosto, de corpo. Ela era absurdamente linda, ela era perfeita, eu não via nenhum defeito nela. E eu dava amei nas fotos dela, curtia e tal, tudo que ela postava. Só que ela nunca me notava. E outra, eu nunca ia chamar ela por causa de tudo que já tinha acontecido na minha vida, né? Em questão de relacionamento. Eu me sentia a pessoa mais feia do mundo, a pessoa mais incapaz do mundo de se manter um relacionamento com alguém. Então, assim, pra mim, se eu insistisse naquilo, né? Se eu fosse atrás e desse errado, eu ia, cara, simplesmente me sentir de novo a pessoa mais lixo do mundo. E não queria isso pra mim, entendeu? Eu tava numa época que assim, eu tava vivendo a minha vida de boa, então eu não queria isso. Só que eu fui dar reação numa foto dela e dei reação diferente. Eu não dei amei, eu dei tipo aquele de raiva, sabe? Mas só de brincadeira. E não deu 1 minuto depois que eu dei aquilo, ela me chamou no Facebook. E eu, caralho, eu tava tipo, como assim? A pessoa que eu tô vendo as fotos todo dia, que eu tenho um sonho de um dia, sei lá, de namorar, por mais que eu achasse que era impossível. A pessoa me chamou, porra, o que tá acontecendo, tá ligado? E eu tentei agir da forma mais natural possível, então eu respondi ela, né? A gente foi conversando, eu tentei ser engraçado, eu tentei ser uma pessoa legal, dei o melhor de mim.
Ela pediu meu WhatsApp, né? Eu não pedi o dela, ela que pediu o meu. A gente foi, então, conversar no WhatsApp. A gente foi ligação. E, cara, assim, aquela pessoa linda que eu via no Facebook acabou se transformando na pessoa mais linda que eu tinha conhecido na minha vida. Não só por como eu disse, de rosto, não só por aparência bonita, mas também como ela era uma pessoa assim que se encaixava perfeitamente no que eu tinha pra mim, uma visão de mulher perfeita, entendeu? Porque ela era uma pessoa que queria estudar, ela era uma pessoa que tinha metas na vida dela, ela era uma pessoa que se dava super bem com a família dela, era uma pessoa que tinha uma conversa boa, que era engraçada, sabe? Que, porra, ela era, assim, o sonho de mulher que eu sempre tive, né? E então, por esse motivo, eu acabei me apaixonando de novo. Por mais que eu não queria, eu tinha medo de me apaixonar. Eu me lembro que no início eu não queria dizer pra ela que eu tava apaixonado, eu não queria dizer eu te amo, eu não queria fazer nada antes do tempo porque eu tinha muito medo. Porque pra mim ela era uma pessoa linda e que quando ela me visse, tipo assim, pessoalmente, talvez tudo aquilo acabasse porque, como eu disse, eu não me sentia uma pessoa bonita, entendeu? Eu não me sentia uma pessoa legal. Minha confiança era zero, minha autoconfiança era zero. Eu era a pessoa mais insegura do mundo. Então eu tinha muito medo de me entregar pra ela. Só que teve um dia que a mãe dela teve que vir fazer uma entrega aqui na minha cidade, né? A mãe dela, ela trabalha de autônoma, então, tipo, ela vai na casa das pessoas. Vender colchão, né? E aí, ela vinha aqui pra minha cidade, ela falou assim, cara, eu quero te ver, né? A Gabriela. Falei o nome dela, desculpa. Ela falou assim, cara, eu quero te ver. E eu, com muito medo, né? Eu falei, beleza, né? Eu, assim, pra mim, se aquilo ali fosse uma coisa que não fosse dar certo, sabe? Que fosse uma coisa que ia dar errado, que desse o quanto antes, entendeu? Muito melhor do que eu estender, criar um milhão de expectativa pra simplesmente acabar de uma hora pra outra, sabe? E ela falou, cara, eu quero te ver. Eu falei, beleza. Então a gente ia se ver, tipo, na mesma semana que ela me disse isso. E eu, nervoso, né, cara? Eu comecei já a ficar extremamente nervoso. O carro do meu pai tava batido, então, chegou no dia da gente se ver, né? O carro do meu pai tava batido, eu tive que pegar o carro da minha mãe, né? Deu uns problemas lá também em relação à minha mãe, mas eu consegui pegar o carro. E eu me lembro que aquele dia, cara, a gente ia se ver tipo 2 horas da tarde e eu tinha que almoçar. E eu fui almoçar com meu amigo Matheus e a Ana. E, cara, aquele dia eu tava muito nervoso. Eu me lembro assim... que eu nunca tive tão nervoso na minha vida quanto eu tive naquele dia. Eu não consegui comer direito, sabe? Não comi quase nada. Depois que a gente almoçou, né? Eu vim aqui pra minha casa pra me arrumar, pra mim ver ela. Eu não conseguia me concentrar, sabe? Tipo, em me ajeitar. Eu ficava andando pra lá e pra cá. Eu tava nervoso, eu tava inquieto. Eu nunca me senti tão nervoso na minha vida. E chegou a hora de eu ir buscar ela, então, né? Quando ela chegou aqui na minha cidade. Daqui da minha casa até o lugar lá onde é que ela tava, dava uns 10 minutos, mais ou menos. Então eu peguei o carro e fui. Foram os 10 minutos mais longos da minha vida, porque eu tava muito nervoso. Parecia que o tempo não ia passar até eu chegar lá. Parecia que, tipo, eu nunca ia ver ela pessoalmente, tá ligado? E quanto mais perto eu chegava, mais nervoso eu ficava. Mas cheguei. E eu me lembro como foi até hoje, assim, o nosso primeiro encontro. A primeira vez que eu vi ela, né? Eu tava de carro na rua e ela tava abanando pra mim ver onde é que ela tava, né? E conforme eu fui chegando o carro mais perto, eu vi que ela realmente era, assim, a pessoa mais linda que eu já tinha visto na minha vida e que... E eu vi o quão perdidamente apaixonado eu tava por aquela menina. Ela tava linda, cara. Ela tava absurdamente linda. E ela tava incrível, realmente, naquele dia. E quando ela entrou no carro, eu tava muito nervoso.
Eu não conseguia olhar assim fixamente nos olhos dela porque eu tava muito nervoso. Eu me lembro, tipo, que eu não queria que ela olhasse também fundo nos meus olhos porque como eu disse, a minha autoestima tava lá embaixo, então eu não me sentia nem um pouco bonito e eu me lembro que quando eu tava dirigindo pra gente vir aqui, né, pro centro da minha cidade, eu botava a mão assim na frente, né, tipo, brincando, né, pra ela não ver, dizer que eu dizia, né, que tipo, eu não conseguia dirigir, eu ficava nervoso, mas tipo, tentando, né, não parecer nervoso pra não acabar estragando as coisas e etc, e tentando conversar o máximo possível. E foi um encontro perfeito, cara, foi um primeiro encontro perfeito. Foi um dia que choveu, então a gente só ficou dentro do carro dando volta na cidade. Eu mostrei a cidade inteira pra ela. A gente, naquele dia, né, a gente não deu aquele beijão de novela, né? A gente, lógico, ficou um pouco, a gente mais se abraçou, se escorou, conversou. A gente tava mais ali naquele momento pra ver como é que a gente ficava juntos, sabe? Se a gente dava certo juntos. E foi incrível, foi sensacional. Ela ficou tipo 1 hora só, não ficou muito tempo. E me lembro que chegou a hora de eu levar ela de volta pra mãe dela, né? E quando a mãe dela ligou, eu fiquei muito mal, cara. Eu tava muito feliz e de repente eu fiquei muito mal porque ela ia embora. E eu não sabia se eu ia voltar a ver ela ou não. Eu não sabia se aquilo ali era de verdade ou não. Eu não sabia se quando ela chegasse em casa ela ia me chamar ou não. Porque, como eu disse, eu era muito inseguro. Então, pra mim, assim, provavelmente aquilo não ia dar certo. Então, do caminho de onde a gente tava até eu largar ela, eu tava bem chateado. Eu me lembro que ela ficou escorada assim no banco, olhando pra mim e dizendo, tipo, pra mim não ficar assim. Tipo, enfim, perguntando se eu tava mal e tal, se eu tava chateado que ela ia embora. Eu disse que sim, enfim, normal. Ela foi pra casa e ela me chamou. E beleza. Então a gente resolveu que a gente ia namorar. Porque o nosso primeiro encontro foi incrível, a gente se deu super bem juntos e a gente iria namorar então. Algumas semanas depois, ela veio dormir na minha casa pela primeira vez. E eu nunca tinha trazido ninguém, ou melhor, eu nunca trouxe ninguém aqui pra minha casa, né, pra dormir aqui. Ela foi a primeira pessoa. Assim como eu nunca apresentei nenhuma pros meus pais e nem pros meus amigos. E naquele primeiro final de semana que ela veio dormir aqui, eu mostrei ela pra todo mundo, cara. Eu levei ela pra conhecer minha mãe, lá na casa da minha mãe. Ela conheceu meu pai, aqui em casa. Ela conheceu meus amigos. No primeiro dia que ela veio dormir aqui, a gente foi numa janta na casa de um amigo meu. Ela foi super tranquila, super aberta. E lá ela não conhecia ninguém e foi, sabe? Então eu tinha certeza, assim, de que era aquela menina que eu queria pra minha vida. Porque tava tudo dando certo, entendeu? Ela era uma pessoa que se dava bem com todo mundo. Ela era uma pessoa que fazia eu me sentir bem. E nesse primeiro encontro que ela veio aqui... nessa primeira vez que ela veio dormir, ela me trouxe um urso, né, que tava escrito nele: eu te amo. Eu ainda tenho o urso, inclusive ela passou perfume no urso e ainda tem o perfume dela. Nessa primeira vez que ela veio dormir aqui, né, no dia que ela teve que ir embora, assim, a gente já acordou naquele dia meio que estranho um com o outro, sabe? Eu me lembro que eu fiquei aquele dia inteiro meio que trancado na minha, assim, eu não queria muito... Eu não tava, tipo, conversando muito. E ela ia embora de tarde, ela ia pegar um ônibus. Conforme foi, tipo, chegando perto da hora dela ir embora, eu saí do quarto, né, deixei ela no quarto e fui pra sala. Eu sentei no sofá, cara, e eu comecei a chorar. Eu sou uma pessoa, assim, que mais pra frente eu vou contar, mas, tipo, eu choro muito. Eu sou uma pessoa que eu sou muito emotiva, né?
Principalmente nesse relacionamento eu fui muito mais. E eu sentei no sofá e comecei a chorar, porque era perfeito. Eu sentei lá e comecei a pensar o quão perfeito era. Eu não tinha tido aquilo nunca na minha vida, sabe? Nunca tinha me sentido tão bem, nunca tinha me sentido tão feliz. Eu nunca tinha tido uma pessoa assim que se desse tão bem com todo mundo. Uma pessoa que eu apresentasse pra minha família e tudo mais, comigo dessa forma, entendeu? Então eu sentei lá, comecei a pensar em tudo, no quão perfeito era o que estava acontecendo, no quão incrível estava sendo aquilo pra mim, no quão positivo estava sendo, mas também ainda continuava com aquela insegurança, pensando, porra, e se ela não voltar mais? Entendeu? E se não der certo? Enquanto eu tava lá no sofá, sentado, chorando com a mão no rosto, ela veio do quarto e sentou do meu lado, viu que eu tava chorando. E me abraçou e começou a chorar. Foi o abraço assim mais confortante que eu já tive na minha vida. Foi com certeza que ele foi o melhor abraço que eu tive de todos, assim, com ela, foi aquele. Porque eu tava com medo, entendeu? Eu tava me sentindo muito inseguro, tava me sentindo muito vulnerável, sei lá. E ela chegou, ela me viu chorando e me abraçou e começou a chorar junto comigo. Entendeu? Ela nem sabia por que eu tava chorando. Eu falei pra ela, lógico, que eu tava mal porque ela ia embora, porque aquilo tava bom, não queria que acabasse e tal. E ela me abraçou e a gente se confortou. Ficou no sofá juntos até a hora dela ir embora, ficou se abraçando até a hora dela ir embora. Algumas semanas depois, foi o meu aniversário. Ela me deu uma cesta de aniversário com um monte de coisa que eu amo comer, entendeu? E foi sensacional, cara. Foi o primeiro presente, assim, de aniversário que eu recebi de uma pessoa que não era da minha família, que, tipo assim... Lógico, eu já recebi presente de pessoas que não eram da minha família de aniversário, mas... uma pessoa que, sabe... Uma namorada, cara. O primeiro presente de aniversário de uma namorada. E foi, cara, a coisa mais significante que eu já recebi na minha vida. Junto com aquele presente, ela me deu uma carta dizendo que me amava, que falava coisas sobre a nossa vida, que a gente ia ficar junto pra sempre, um monte de coisa. E eu amei, cara. Foi a melhor coisa que eu já recebi na minha vida, foi aquilo. O que só fez eu ter mais certeza ainda na minha vida de que eu tava apaixonado. De que eu amava essa mulher e que eu queria ela pro resto da minha vida. Tinha certeza absoluta disso. A gente nunca tinha tido uma briga. A gente até hoje nunca teve uma briga séria. A gente nunca teve uma briga que falou assim, vamos terminar, sabe? Exceto a única vez que a gente terminou de fato. Então... a gente sempre se deu super bem. Só que a gente namorou durante 4 meses. E teve um dia que ela apareceu pra mim e disse que... Assim, teve um final de semana que eu fui dormir na casa dela. E foi horrível. Foi o pior final de semana que a gente teve juntos de todos. Eu tava com saudade da minha namorada, Então eu fui pra lá, pra casa dela. E eu queria atenção, eu queria ficar perto dela, eu queria abraçar, eu queria beijar, eu queria atenção, eu queria tudo, porque eu tava com muita saudade dela. Só que ela tava muito não aí, sabe? Ela ficava mexendo no celular, ela ficava jogando, ela ficava assistindo vídeo. Ela... assim, a sensação que eu tinha é que ela tava cagando pra mim. E eu tava longe de casa, eu tava no tédio, eu queria a atenção dela, sabe? Eu queria matar a saudade dela. Mas
não foi da forma que eu queria, né? Então foi uma merda de final de semana onde a gente brigou porque eu queria atenção e ela não queria me dar, ou quando ela, sabe, se arrependia de não ter me dado atenção, eu já tava meio que de saco cheio de ter, sabe? E aí, cara, chegou o dia de eu vir pra casa e eu sou uma pessoa que sou muito emotiva, tá? Então eu chorei. E não pra ela ver, né? Eu me tranquei no banheiro, né? Eu falei que ia pegar alguma coisa no banheiro, sei lá. E entrei lá naquele banheiro e comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Me recompus e saí. E me despedi e vim embora. Só que eu senti que aquela despedida foi chata, foi diferente, porque tava estranho, cara. Então enfim, eu vim pra casa. A mãe dela me trouxe até a minha casa. E alguns dias depois, então, ela disse pra mim que queria terminar. Eu fiquei muito mal. Eu tava ali no meu quarto, né, normal. E ela falou que queria terminar. Eu tentei conversar com ela, eu tentei de tudo. E ela falou que não, que queria terminar. E eu comecei a chorar horrores, né. Eu botei o travesseiro na cara e gritava, cara, de dor, de desconforto, a pior dor que eu já senti. A segunda pior dor que eu já senti na minha vida foi essa. Mas beleza. Eu tava muito mal. No segundo dia, então, né, ela terminou comigo. Aí o outro dia, eu fiquei o dia inteiro mal. Eu conversei com a minha mãe, eu conversei com meu pai. Eu tava muito mal. E aquele dia eu fui dormir na casa da minha mãe. No outro dia de manhã, eu mandei um textão pra ela agradecendo por tudo, falando um monte de coisa. E ela não respondeu naquela hora, né, de princípio. E aí chegou de noite, né, e ela me chamou e falou que se arrependia, falou que queria voltar e um monte de coisa. E eu falei que tá bom. Ela tinha terminado comigo a primeira vez. Eu achei que talvez ela fosse se arrepender e fosse voltar atrás, e realmente aconteceu. E eu aceitei, logicamente. Apesar de mim ter ficado muito mal, né? Eu voltei. Porém, a partir daquele dia ali, deu uns 5, sei lá quantos dias. E eu percebi que a partir daquele dia ela tinha sido diferente. Entendeu? Que ela tava me respondendo pouco, ela ficava muito online no WhatsApp, demorava pra me responder. Ela não dizia mais eu te amo da mesma forma, ela não me marcava mais em nada. E eu... Deu um tempo então, né? Deu mais ou menos uns 5 dias e eu perguntei pra ela, tipo... Por quê, sabe? O que tava acontecendo? O que eu podia melhorar? Né? Eu falei pra ela, tipo... A última coisa que eu queria na minha vida era perder ela. Perder a única coisa que me fazia bem ainda. A única coisa que me motivava a ir pra frente era ela. E ela... falou que queria terminar. Falou que não sabia mais e que queria terminar. Cara... Eu fiquei mal de novo, tá? Eu fiquei muito mal. Eu pensei assim, pô, a gente tentou pela segunda vez, né? E deu merda. Então talvez a gente não volte mais mesmo. Talvez esteja fadado a terminar isso que a gente teve. E fiquei muito mal, chorei horrores, né? E lógico que eu chorei, né? Só, como eu disse, sou uma pessoa muito emotiva. E beleza. Eu não consegui apagar nada dela do meu celular naquela hora. Então eu só falei que tava bom. Lógico, não tava bom, né? Mas eu aceitei, eu não vou forçar ela a ficar comigo se não é o que ela quer, apesar de que seja o que eu queira, entendeu? Não posso forçar ninguém. Então eu tentei seguir minha vida.
Deu, não sei, acho que foi na quinta-feira, eu fui no cinema com meu pai. Né? Ela tinha terminado comigo de novo, né? Nesse caso, na terça. Foi logo depois que eu voltei do meu curso. E na quinta-feira eu fui no cinema com meu pai. Quando eu saí do cinema, eu tinha um monte de mensagem no meu Instagram, no meu Messenger. E ela tinha mandado um monte de mensagem pra minha mãe pra ela poder falar comigo. Ela achou que eu tava ignorando ela, né? Quando eu finalmente conversei com ela, ela falou que queria que eu fosse na casa dela. No outro dia. E eu, sem pensar duas vezes, cara, eu falei sim. Tipo, o que eu mais queria, inclusive agora o que eu mais quero, é voltar, sabe? O que eu mais queria naquele momento era voltar com ela, era ter mais uma chance, era ver ela pelo menos mais uma vez, nem que seja pra se despedir. Eu acho que isso seria bem válido pra mim. E eu falei que sim. Contrariei meus pais porque eles não queriam que eu fosse, porque eles viram o quão mal eu tinha ficado. E fui. Na sexta-feira eu tinha voo, então eu voei. A mãe dela me pegou lá no aeroporto, na hora que eu voltei. E a mãe dela, eu fui junto com a mãe dela, né, e o padrasto dela e a avó dela pra casa de um outro parente delas pra jantar. A Gabriela não tava junto ainda. Quando a gente saiu de lá, já era umas 10 horas da noite, a gente foi pra casa, né, da Gabriela. E ela tava lá dormindo. Quando eu cheguei, assim, ela não queria conversar muito, entendeu? Porque ela tava dormindo, mas eu tentei ainda conversar, logicamente. O intuito pelo qual eu tinha ido lá era pra conversar, era pra agitar as coisas, entendeu? Então quando eu cheguei lá, ela deu uma acordada, né? E deu uma conversada meio por cima, assim, comigo. Ela falou que se arrependia, pediu desculpa. Falou que ia tentar, cara. Ela falou assim pra mim, tipo, vai ser difícil, né? Mas ela queria tentar de novo, ela queria recomeçar. Pra mim, ouvir ela dizendo assim que ia ser difícil, que ela queria recomeçar, pra mim foi horrível, porque eu sentia que não tinha feito nada de errado, entendeu? Eu sentia que a gente nunca teve motivo pra terminar, então eu não entendi o que tava acontecendo. Mas como ela tinha me dito isso, eu pensei, beleza, ela tá, tipo, querendo tentar, pelo menos, voltar. E beleza, a gente dormiu. A gente dormiu como se a gente ainda estivesse namorando, como se nada tivesse acontecido. Né? Eu deitei num lado da cama, ela deitou no outro. E ela me puxou pra mim deitar perto dela, pra mim deitar abraçado dela e tal. E beleza, a gente dormiu. No outro dia de manhã, quando os dois acordaram, eu tentei conversar com ela, sabe? Eu fiz de tudo pra gente conversar. E a gente conversou. A gente sentou na cama dela, um de frente pro outro, e tentou conversar. E fui puxando o assunto, fui perguntando o que tava acontecendo e tal. E depois de um tempo ela simplesmente me disse assim que não queria mais, sabe? Que não queria mais. O motivo que ela me deu pra ela não querer mais era que ela queria sair pra festas, sabe? Ela queria viver, entre aspas, a vida dela. Eu digo entre aspas porque quando ela tava comigo, tinha uma festa de 15 de uma colega dela que ela não queria ir. E eu falei pra ela assim, pô, é tua colega, sabe? Eu quero que tu vá pra te sair, curtir e tal, vai ser bom pros dois, eu acho, tanto pra ela quanto pra mim. Eu confiava nela absurdamente e eu queria que ela fosse, entendeu? Só que ela me disse que não iria porque depois que ela começou a namorar comigo, ela tinha perdido o interesse de sair, perdido o interesse de ir pra festas, esse tipo de coisa, sabe? Ela falou que não era mais o que ela queria. Só que daí quando ela terminou comigo, ela disse o oposto, ela disse que era o que ela queria, entendeu? E eu me senti, tipo... Cara, ela trocou um relacionamento onde ela tinha tudo por festa, sei lá, por nada, por uma diversão momentânea, sabe? Algo que não vai levar ela a lugar nenhum. Isso fez eu me sentir muito mal, porque
Porra, eu tava tentando fazer o meu papel de namorado, sabe? Eu tava tentando fazer meu papel. Eu tava tentando fazer tudo da forma mais perfeita possível e ela me abandonou dessa forma por causa de festa. Foi o que ela disse, né? E beleza. Então a gente teve essa conversa de manhã. Meio-dia a gente foi almoçar, né? Almocei com a família dela. E aí depois que eu terminei de almoçar, eu sentei no sofá, ela sentou do meu lado e ela se atirou pra cima de mim, tipo, botou as pernas, se escorou, dava a mão e tal. E aí eu saí, sabe, do sofá junto com ela porque eu tava desconfortável. Eu fui pro lado de fora da casa, sentei numa mesa que tem lá e logicamente eu comecei a chorar também. Depois que eu tinha, né, botado tudo pra fora, assim, no caso de chorar lá fora, eu voltei pra dentro da casa e disse que queria ir embora. E a mãe dela falou que então tá, então ela ia me levar. E a Gabriela foi junto. Sentou a mãe dela né, de motorista, a Gabriela sentou no carona e eu sentei atrás, no passageiro. E foi horrível. Da casa dela até a rodoviária dava uma meia hora mais ou menos. Eu fui chorando da casa até a rodoviária. Foi horrível. Sinceramente foi horrível. Porque eu via a Gabriela ali na minha frente e pensava, porra, essa já não é mais a minha namorada, entendeu? Tipo, já não tem mais o que eu faça, não é mais ela, entendeu? Ela não quer mais. Por mais que eu ainda ame, por mais que eu ainda sinta tudo, ela não quer mais, entendeu? Eu não tenho mais o que fazer. Era tipo você pegar areia com as mãos, sabe? Eu via aquilo correndo entre meus dedos, tipo, não tinha o que eu fazer, entendeu? Eu chorei a viagem inteira, lembrando de tudo que a gente teve, vendo tudo que a gente ia perder, vendo, sabe, tudo que ela tava deixando pra trás. Isso me deixou muito mal. Me deixou muito, muito mal. Então eu chorei da casa dela até a rodoviária. Quando a gente chegou na rodoviária, eu me despedi da mãe dela e tal. Aí eu abri a porta pra sair, ela veio até minha porta, me deu um abraço e foi isso. Aí ela voltou pra porta dela. Só que na hora de me atravessar a rua pra ir até a rodoviária, eu simplesmente travei. Eu botei o pé pra atravessar a rua e não consegui. Eu não sei quanto tempo eu fiquei parado, mas tipo, eu tava vendo a rodoviária na minha frente e sabia que o carro tava atrás de mim. Tipo, eu tinha certeza que se eu atravessasse a rua, não importasse o que eu fizesse, não ia voltar atrás, entendeu? Não tinha como voltar atrás. Então eu pensei em fazer uma coisa assim que se eu não fizesse, eu com certeza me arrependeria depois. Eu dei a volta no carro, fui até a porta onde a Gabriela tava. Abri a porta, ela desceu do carro, eu abracei ela muito forte. Eu basicamente me apoiei inteiro nela, porque eu tava me sentindo a pessoa mais fraca do mundo. E comecei a chorar igual uma criança. De bater o queixo, de soluçar, eu comecei a chorar muito, 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 muito. E tava muito bom abraçar ela, cara. Tava muito bom. Eu sabia que quando eu largasse ela, aquele ia ter sido o último abraço que eu ia ter dado. Entendeu? Que quando ela saísse, tipo, do meu campo de visão, eu nunca mais ia ver ela pessoalmente. Provavelmente, né? Então eu tinha certeza, tipo, que aquilo ali era um adeus. E eu nunca tive que dar um adeus pra ninguém. E essa, sem dúvidas, foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Porque eu senti um peso enorme em cima de mim. Eu senti uma dor absurda no meu peito. Eu não tinha o que fazer. Eu me senti a pessoa mais impotente do mundo, vendo ela ir embora assim, sem eu poder fazer nada. Eu abracei ela durante um bom tempo. Eu pedi desculpa por não sei o que. Eu disse que amava. E agradeci. Eu soltei ela e fui e atravessei a rua. Quando eu cheguei do outro lado da rua, eu vi o carro indo embora, cara. E por mais assim que quem nunca passou por isso
Pode parecer tipo uma coisa boba, mas tipo, eu vi ela indo embora, entendeu? Eu vi ela se afastando de mim pela última vez. E não tinha o que fazer. Por sorte a minha, quando eu entrei na rodoviária, quando eu comprei a passagem, o ônibus já tava lá. Então eu comprei a passagem e já entrei no ônibus e já logo vim pra casa. Da rodoviária de lá, então, da cidade onde eu tava até aqui a minha cidade, dava uns 45 minutos e eu vim de novo. A viagem inteira chorando. Foi uma merda. Foi o pior dia da minha vida. E era um domingo. Então eu cheguei em casa aqui e meu pai não tava. Eu fiquei aquele dia inteiro sozinho em casa. Num domingo horrível. Domingos sempre são os piores dias, assim, eu acho, da semana pra mim. Porque são os dias onde eu me sinto mais sozinho. Depois que terminou, né? E era um domingo. Então eu cheguei em casa e aí eu não tinha o que fazer. Eu cheguei em casa simplesmente e chorei. E chorei muito. Eu tinha ido até a casa dela pra conversar, pra resolver tudo. Sabe? Com um sentimento por dentro de que tudo ia dar certo. Mas não deu. Eu cheguei em casa e comecei a chorar. E chorei aquele dia inteiro, cara. Eu chorei o dia inteiro. Eu não chamei ela no WhatsApp a partir dali. Nem nada. Mas depois de um tempo, depois de, sei lá, uma ou duas semanas, eu mandei um textão pra ela, sabe? Falando, tipo, um monte de coisa. Falando das coisas que eu me arrependia, das coisas que eu tinha certeza que seriam diferentes depois daquilo, porque depois que você tem a sensação de perder isso, você sabe, é aí que você vê onde você falhou, entendeu? Eu acho que esse tipo de briga, esse tipo de coisa, às vezes no relacionamento, pode ser muito saudável. Porque você vê, assim, pode ser muito saudável ou pode ser muito prejudicial. Porque você pode ver, tipo, a falta que essa pessoa faz na sua vida e a falta que você faz na dela. Entendeu? Você percebe tudo que você errou, você percebe tudo que deu errado, no que você deve melhorar. Então eu falei um monte de coisa pra ela, mandei assim o maior texto que eu já escrevi na minha vida, certeza. Tipo, todas as coisas assim grandes que aconteceram na minha vida foi com ela. E isso foi uma delas. Eu mandei o texto e fui tomar banho. E ela simplesmente me respondeu que não queria mais. E que não me amava. E não me amava mais, né? Eu disse pra ela que eu amava. Eu perguntei se ela amava, ela falou que não. E eu amava ela. Ouvir da pessoa que você ama que ela já não te ama. Ainda mais no meu caso, assim, que eu nunca tive uma pessoa tão boa pra mim, que fez eu me sentir tão amado na minha vida. Você ouvir que ela não ama mais é algo que dói, cara. É algo que, tipo, eu tenho certeza que vai me marcar pra sempre na minha vida. Isso e o adeus que a gente deu, né? Então tá. Eu pedi pra ela me bloquear e tô bloqueado no WhatsApp dela até hoje. E eu nunca consegui bloquear ela. Entendeu? Eu nunca paguei nada que a gente teve. No WhatsApp, assim, eu tenho mais de 55 mil mensagens trocadas com ela. Tem mais de 1.100 mídias. Entendeu? Fora as fotos do Snap ali que ficaram salvas ali. Fora as fotos que ficaram salvas no rolo da câmera. Eu tenho muita coisa com ela que, tipo assim, eu simplesmente não consigo abrir mão. Eu simplesmente não consigo me desfazer porque dói. Eu não fico vendo. Eu não vejo mais essas coisas, mas de qualquer jeito eu não consigo excluir porque dói. E desde que a gente terminou, assim, desde que ela terminou comigo, faz mais ou menos 1 mês e umas 2 semanas. E às vezes eu tô bem, às vezes eu tô muito bem, eu tô na melhor, assim. E do nada vem uma recaída, me lembra de tudo e eu fico muito mal. A ponto, assim, de simplesmente do nada começar a chorar. Então foi algo que
Quantas vezes, né, eu falei que eu chorei aqui. Foi algo que realmente mexeu muito com o meu psicológico. Perder uma pessoa desse jeito foi algo que foi horrível pra mim. E até hoje, eu não tenho como ir atrás. Às vezes, eu entro no Instagram dela, no Facebook pra ver. Tipo, o que ela tá fazendo, o que tá acontecendo, sabe? Se tá tudo bem. E eu vejo que ela conversa com um monte de gente, entendeu? Nas fotos dela só tem homem respondendo. Coisas que ela compartilha só tem homem respondendo. Porque ela é uma pessoa que é muito linda, né? Então é uma pessoa que muita gente quer. Lógico, na minha opinião são pessoas fúteis, no caso. Mas, sei lá, pode ser que não sejam, entendeu? Pode ser que ela encontre uma pessoa que pra ela seja melhor do que eu. Pode ser que seja uma pessoa fútil, né? Não seja uma pessoa assim como eu. Mas, sei lá, cara, eu fico muito mal. Ver, assim, os comentários nas fotos dela e as coisas que ela responde nesses comentários faz eu ter raiva, faz eu ter nojo, faz eu ficar mal. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque na hora que eu vejo eu fico mal. Porque aquilo ali era pra estar acontecendo comigo, sabe? Ver a pessoa que eu amei, sabe, conversando desse jeito com outras pessoas é algo que dói. A Gabriela era uma pessoa que diversas vezes já ela começou a chorar na minha frente, dizendo que tinha medo que eu terminasse com ela, que tinha medo que a gente acabasse, que acontecesse alguma coisa. Diversas vezes. E de repente, assim, eu ver uma pessoa que me dizia tudo isso, sabe, terminando comigo, indo embora desse jeito, é algo que, cara, é horrível. Hoje em dia eu vejo que, tipo, eu deveria ter tido mais paciência, eu deveria ter tido mais calma, eu deveria ter sido uma pessoa mais legal em alguns momentos. Só que eu vejo também que em muitos momentos eu fiz muito por ela. A Gabriela era uma pessoa, cara, que ela tava o tempo inteiro dizendo que me amava, tava o tempo inteiro me marcando em coisa no Facebook de casal, assim. O que era muito legal. Eu dizia o tempo inteiro pra ela que amava ela também. Só que essas coisas de marcar, de mandar foto, esse tipo de coisa eu não fazia, né? Eu não saía colocando em tudo quanto é lugar o quanto, como a gente era namorado, como a gente era feliz, porque, tipo, eu nunca namorei pra ter público, saca? Então, eu não era assim dessa forma, sabe? A minha forma de demonstrar amor era nas pequenas coisas, e eu tenho certeza que nisso eu fui bem sucedido, que eu consegui demonstrar amor, que eu consegui demonstrar o quanto eu amava ela e o quão verdadeiro era nas pequenas coisas, entendeu? Só que hoje em dia eu vejo assim que ela não sabe o que foi isso, sabe? Hoje em dia eu sinto que talvez ela não tenha visto, que talvez ela não tenha percebido, e se percebe ou se percebeu, ela não liga, porque ela terminou comigo, sabe? Ela foi a primeira pessoa que me fez feliz e a primeira pessoa que me deixou tão mal desse jeito por ter terminado comigo dessa forma, entende? Eu estudava e agora eu não consigo mais estudar. Se eu pego um livro pra ler, eu começo a me pegar, né, em pensamento errado, a me pegar em pensamento com ela, coisa que é mal pra mim, sabe? Já faz 1 mês e 2 semanas, eu acho que a gente terminou. Só que ela vinha aqui pra casa todo final de semana. Então eu vejo coisa da Gabriela aqui em casa todo final de semana. Se eu tô na cozinha, eu me lembro dela cozinhando no fogão. Se eu olho pra mesa da cozinha, eu me lembro da gente fazendo bolo. Se eu olho pra pia, eu lembro de quando ela tava lavando a louça e eu tava secando. Se eu olho pra mesa de jantar, eu lembro de quando a gente almoçava ali. Se eu olho pro sofá, eu lembro de quando a gente assistia filme. De quantas vezes a gente assistiu o filme lá. Se eu olho pro meu quarto, eu lembro de quando a gente tava deitado na cama. Se eu olho pra cama do meu pai, pro quarto do meu pai, eu lembro de quando a gente tava sentado na cama, conversando, né? Porque uma vez a gente teve uma conversa bem séria aqui. E eu lembro de tudo, cara. Não tem como eu esquecer essa menina por nada nesse mundo. E, enfim, tudo isso que eu falei aqui é um motivo do porquê eu
eu não ter me dedicado tanto a esse canal. É o motivo do porquê eu postar um vídeo por ano, por exemplo. Sabe? Quando eu postei o vídeo do Comi Uma Gorda, eu tava namorando aquela primeira, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas depois que comecei a namorar com a Gabriela, eu me desfiz de tudo, então eu fiquei longe de Facebook, de WhatsApp e tal. Eu só queria viver meu momento com ela, eu queria a todo custo viver meu momento com ela, sabe? Mas, sei lá, deu errado. E é isso, cara. Eu vim aqui agora contar essas coisas. Eu quero mudar, eu quero fazer tudo diferente. Eu quero me dedicar a esse canal, porque eu preciso de formas assim de ocupar minha mente. Eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? E acho que um bom começo seria eu colocando isso pra fora e começando assim de vez, né, com isso aqui. Então, assim, eu sei que muita gente não vai ver isso aqui, muita gente não vai ouvir até o final, mas se alguém ouviu, cara, comenta aí, porque eu vou ficar muito feliz em saber que sei lá, que o que eu falei aqui não foi em vão, sabe? Que eu não coloquei pra fora sozinho, que eu não coloquei pra fora pra ninguém. E é isso. Hoje em dia eu não me sinto uma pessoa... sabe, não tenho uma autoestima boa. Eu sinto assim que eu sou uma pessoa bem... incapaz de manter um relacionamento. Que eu sou... sei lá, cara, eu me julgo muito depois de tudo que aconteceu e do que vem acontecendo agora. Então, é isso. Quero agradecer, né, novamente, se você ouviu até aqui. E tomara que eu poste outros vídeos, né? Tomara que esse aqui não seja o último do canal. Enfim. Então, se você curtiu, você já sabe. E por favor, se inscreve aí, porque vai ser muito bom. Vai ser muito bom pra mim. Vai aumentar a minha autoestima com certeza, beleza? Se vocês quiserem jogar comigo no LoL, o meu nick lá é Lactobacilos. E no Instagram, meu user lá é menino.cesar. Então, é isso aí, galera. Valeu!